Se você quer ganhar dinheiro investindo, você precisa assistir essas 5 aulas que eu preparei para você investir de forma independente. A ideia dessa série de vídeos surgiu porque muitas pessoas estavam perguntando coisas que para investidores que já investem há algum tempo pode parecer simples, mas para aquelas pessoas que não entendem muita coisa de investimento, são perguntas muito importantes. Então essa série de 5 aulas, ela vai preparar qualquer um para fazer seus investimentos por conta própria. São várias perguntas sobre como comprar, o que comprar, como investir, por onde começar, quanto eu devo aportar, quando eu devo guardar. Várias perguntas que a gente vai responder no decurso dessas aulas. E você não vai precisar pagar nada, são aulas gratuitas que você vai ter e vai te auxiliar no seu percurso na caminhada dos investimentos. Por conta própria, você vai conseguir acertar, independente da ajuda de ninguém. A gente dividiu essas aulas em 5 temas. O primeiro, conhecendo o mais importante para começar a investir, investimento em renda fixa, títulos públicos e títulos privados, investimentos em renda variável, ações e fundos imobiliários, investimento no exterior, renda variável e renda fixa, e criptomoedas. Em troca, você não vai precisar pagar nada, você só precisa deixar seu like. Senta esse teu dedo preguiçoso aí no like, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos da série. Então a primeira aula, conhecendo o mais importante para começar a investir. Então você precisa colocar na sua cabeça que você precisa ter o conhecimento mínimo e básico. Existem conceitos que precisam ser aprendidos. Não adianta você pular etapas e verificar altos rendimentos em determinados ativos, como criptomoedas, e achar que você vai chegar lá, vai colocar teu dinheiro e você já vai sair ganhando dinheiro, porque está vendo a alta do mercado como se a alta não fosse acabar. Se você conhecer conceitos básicos, você vai perceber que essa alta vai acabar. E às vezes ela nem vai começar para você. Então é muito importante que você entenda alguns conceitos para quando você resolver comprar um ativo e entender a funcionalidade daquele ativo, você entre com uma perspectiva de ganho e saiba realmente aquilo que você pode ganhar e o que você pode perder. Porque se você não entender esses conceitos, dificilmente você vai sustentar no mercado de investimentos. Então não pense que alguns conceitos são chatos, algumas coisas são chatas, você já quer colocar seu dinheiro para ganhar, não é assim. Se você fizer isso, você não vai se manter no mercado. Então aprenda alguns conceitos que eles estão interligados, a funcionalidade de algumas coisas. Não é por acaso que algum ativo sobe e algumas pessoas ganham dinheiro, ou alguns ativos caem e as pessoas perdem dinheiro. Vamos lá para o primeiro conceito que pode não parecer importante, mas mais à frente você vai entender por que desse conceito. Então vamos falar agora sobre economia. Economia é o estudo de como as pessoas, empresas, governos e até mesmo países tomam decisões sobre a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Em outras palavras, a economia busca entender como os recursos que são limitados podem ser utilizados da melhor forma para satisfazer as necessidades e desejos infinitos da sociedade. Esse conceito é crucial, pois envolve desde questões individuais como orçamento familiar até complexas decisões políticas e empresariais. Então daqui vem a motivação para algumas coisas se valorizarem ou desvalorizarem, alguns bens subirem ou caírem de preço, e você aproveitar essas oportunidades. Mercados saturados ou mercados dependentes de algumas coisas. Então, entender a dinâmica da economia é o que te permite prosperar nos investimentos. Não são coisas dissociadas, elas estão interligadas fatalmente. Então, da economia vem o segundo ponto, dos 10 que a gente vai abordar aqui. O ciclo econômico, a importância do ciclo econômico, os juros, governo, Banco Central, o que tudo isso significa nesse contexto do ciclo econômico. É o que a gente vai falar aqui. Os ciclos econômicos são movimentos que acontecem na economia de expansão ou retração que permitem o crescimento econômico do país, a maior produção do país de bens, produtos e serviços, e a contração, quando o país para de produzir ou produz menos e a gente vê uma paralisação em seu crescimento. Esses momentos, eles têm tudo a ver com o momento de compra de ativos ou venda de ativos. Melhores oportunidades de compra de ativo que a gente vai ver mais à frente. Porque tudo isso influencia na quantidade de empregos, no consumo, no crédito, na quantidade de dinheiro que tem no mercado, nos empreendimentos, nos investimentos. Porque a depender do momento, os produtos podem estar mais caros ou mais baratos. Isso tem tudo a ver com seus ganhos em ações, em fundos imobiliários ou renda fixa, por exemplo. Então, dentro desse ponto do ciclo econômico, a gente vai falar da importância dos juros. O Banco Central é responsável por controlar os juros, por exemplo, no nosso país, que a gente trabalha com a ideia da taxa Selic. E quando a gente está num momento de
contração, que a economia não está crescendo, a tendência é que o Banco Central ele baixe a taxa de juros para estimular a economia, o consumo, que a gente retorne ao crescimento do país. E quando a gente está no movimento contrário, que a gente está no movimento de expansão, que as empresas estão crescendo muito, muitos empregos, muito consumo, essa quantidade de dinheiro no mercado inflaciona os produtos e, por conta disso, o Banco Central sobe as taxas de juros para que ele freie a inflação e a gente não veja um aumento exagerado de produtos e serviços. E o governo ele trabalha nesse controle com redução de impostos, aumento de gastos públicos que estimulam a economia e permitem o crescimento da economia. E faz em sentido contrário quando a gente está no momento de retração. Agora, em relação à renda fixa e renda variável, o que tudo isso causa? A realidade é que com o aumento das taxas de juros, a gente consegue comprar títulos públicos com taxas altas. E como os títulos públicos ou títulos privados de renda fixa são mais seguros, os investidores preferem manter seu dinheiro nesses títulos porque eles pagam uma rentabilidade alta e o risco é muito baixo. E isso causa uma queda nas ações e fundos imobiliários. Agora, quando as taxas de juros estão caindo na época da retração, não vale a pena manter o dinheiro em renda fixa, porque os ganhos são muito baixos, então os investidores correm para a renda variável, que são as ações e fundos imobiliários. Mas isso não é uma regra absoluta, isso é a base do entendimento do movimento dos ciclos econômicos e do movimento das taxas de juros. Terceiro ponto, investir e poupar, qual é a diferença? Investir e poupar são dois pilares fundamentais da educação financeira, mas eles não são iguais. Se completam dentro da educação financeira, mas não são iguais. Poupar é você guardar parte do seu patrimônio para uma reserva de emergência, para uma utilização mais rápida. Normalmente a aplicação que é feita em poupança, em rendimentos que você pode resgatar imediatamente para ser utilizado. Mas muitas vezes poupar dinheiro não permite que a gente acompanhe a desvalorização da nossa moeda diante da inflação. Então, poupar é importante, que a gente tira parte do nosso patrimônio para guardar, mas ele precisa ser colocado em uma outra etapa, que é justamente o investimento. Investimento já é você colocar seu dinheiro em ativos que geram uma possibilidade de maior rentabilidade, que são, por exemplo, ações e fundos imobiliários. Agora, é claro que esse rendimento, essa rentabilidade, como a gente vai ver mais à frente, ela está associada ao maior risco. Então, a gente investe, mas conhecer aqui, estudar e conhecer sobre investimento, ciclo de mercado, tudo que a gente precisa nessas 5 aulas que a gente vai apresentar, é importantíssimo para a gente diminuir o risco dos nossos investimentos. A gente vai correr riscos informados. A gente pode ver, por exemplo, se a gente fizer um cálculo aqui para a gente ver a importância do investimento, vamos fazer uma simulação numa calculadora de juros compostos aqui para ver. Se a gente colocar inicialmente R$ 500 e mensalmente R$ 500 por mês, a um rendimento de 1% ao mês durante 30 anos, a gente teria investido um montante de 180 mil, mas o nosso ganho seria de 1,5 milhão, ou seja, daqui a 30 anos a gente teria 1.765.000, mas o nosso investimento só seria de 180 mil. Essa é a mágica dos juros compostos. O poder que tem de fazer bons investimentos. A gente está trabalhando com rendimento de 1%, muito possível, mas é muito também provável e possível que a gente consiga rendimentos um pouco maiores com boa estratégia e conhecimento do que a gente está fazendo. Agora, o quarto ponto, por que a gente precisa investir? Vou trazer um exemplo aqui do próprio Plano Real. Desde o seu lançamento em 94 até agora 2024, o real teve uma desvalorização de 88, ou seja, R$ 100 que a gente tinha lá em 94, hoje equivalem a R$ 12. Então, investir é proteger nosso patrimônio do efeito da inflação. É natural que aconteça isso com as moedas. A gente precisa investir para a gente proteger nosso patrimônio. Com o passar dos anos, se a gente não fizer nada para multiplicar nosso patrimônio, o que a gente tinha, o que a gente ganhou lá atrás, não irá valer a mesma coisa, pelo efeito da inflação. E o que ocorre? Desde a independência do Brasil, nós tivemos 9 planos monetários e 7 moedas. O resto, por exemplo, ficou 400 anos e o real aqui está completando 30 anos. Mas todas as moedas se desvalorizam, o governo destrói as moedas. São moedas inflacionárias. Por que são inflacionárias? Porque o governo tem um poder de imprimir dinheiro. Ele cria contas públicas, ele aumenta seus gastos, independente do governo, todos os governos. As moedas são inflacionárias. Até nos Estados Unidos, apesar do dólar ser mais seguro, eles combaterem mais a inflação, ele também se desvaloriza com o tempo. Então o real, desde 94, ele se desvalorizou 88%.
E isso não é privilégio do real, todas as moedas. O que acontece é que as moedas elas são criadas e com o tempo o governo vai destruindo ela vai se acabar. Isso vai acontecer com o real. E aí a gente vai ver como na Venezuela caminhões de dinheiro sendo jogados fora. As pessoas usam dinheiro de apoio, pacotes de dinheiro jogados fora no lixo, porque a moeda não vale mais nada. Então, se a gente não combater o nosso patrimônio, a sua desvalorização, o nosso dinheiro não irá valer nada. Por isso que a gente precisa tomar medidas para combater essa desvalorização. Por isso a gente fala de investimento acima da inflação. O efeito é básico. O governo ele cria gastos, como eu falei, e ele imprime dinheiro para superar esses gastos. Só que ocorre o seguinte, quanto mais moedas eu tiver no mercado, elas valem menos, porque elas estão lastreadas nas riquezas do país. Então não adianta eu achar que o real vai valer a mesma coisa, que ele não vai. O que está acontecendo com ele agora, de valorizar 88%, é o que vai acontecer com outras moedas que virão para frente aqui no Brasil. E por outro lado, o nosso salário ele não se valoriza, a gente não tem aumentos que compensem a inflação. O governo gasta muito, mas os aumentos dos trabalhadores eles não vêm de forma a compensar a inflação. E por conta disso, o nosso poder de compra vai diminuindo com o tempo. E aí você pensar, o dinheiro que você recebe é fruto de horas de trabalho da sua vida que são doadas. Se você vende horas da sua vida para ganhar aquele dinheiro e você não faz com que aquele dinheiro se valorize, significa que lá na frente, todo esse sacrifício que você está tendo agora para ganhar determinada quantia em dinheiro, ele não valerá a mesma coisa, você terá, suas horas valerão menos. E o resultado disso é que você terá jogado horas de trabalho suas no lixo. Por isso você precisa tomar medidas hoje que permitam que o seu patrimônio conquistado com o fruto das horas da sua vida vendida, eles se mantenham da mesma forma lá no futuro. Pelo menos. O ponto 5. Quais os tipos de investimento? Quais as categorias de investimento, melhor dizendo? Renda fixa e renda variável, a grosso modo. Elas têm suas peculiaridades, cada uma delas. A renda fixa é aquele tipo de investimento que, desde o início, o investidor ele sabe qual é o valor da remuneração ou, pelo menos, o cálculo dessa remuneração. E ele tem uma segurança, uma estabilidade maior sobre os seus ganhos, com um risco menor de perder dinheiro. Por conta disso, também um risco menor, ou melhor, uma oportunidade menor de valorização do seu patrimônio. Normalmente é uma opção mais segura e mais preferida pelos investidores conservadores. A gente pode citar como exemplo CDBs, Tesouro Selic, Tesouro Direto, IPCA+, LCIs, LCAs, falando aqui de títulos públicos e títulos privados. São investimentos onde você empresta dinheiro para o governo ou para empresas privadas. Já a renda variável são aqueles investimentos em que há uma oscilação maior nos ganhos e no seu patrimônio, com um risco maior de perder dinheiro e uma possibilidade maior também de rentabilizar seu patrimônio. Já os investimentos de renda variável são aqueles que têm uma oscilação maior do seu patrimônio, com um risco maior de você perder seu patrimônio ou rendimentos e com uma possibilidade maior de valorizar e rentabilizar mais também seu patrimônio. Normalmente são ações, fundos imobiliários, falando aqui do país, e criptomoedas. E são aqui os investidores que preferem, os investidores mais arrojados, quando potencializam e colocam o maior percentual da sua carteira em renda variável, é esse tipo de investidor. Agora, qual devo escolher dos dois? A regra é que não existe devo escolher dos dois. O ideal é que você coloque um percentual de cada um deles na sua carteira, de acordo com o risco que você quer assumir. A renda fixa dá uma estabilidade e previsibilidade maior, com menores ganhos também. E a renda variável, um risco maior, mas também com uma maior rentabilidade. Então vai da escolha de cada um. Mais à frente a gente vai falar da porcentagem das carteiras para cada um tipo de investidor. O ponto 6 é o risco e retorno, falando aqui da rentabilidade e volatilidade também. O risco e retorno é o equilíbrio entre aquilo que o investidor escolhe para a carteira dele. Quanto maior a possibilidade de ganhos, aumenta junto o seu risco. Quanto menor a possibilidade de ganho, diminui o seu risco também no investimento. Escolher o ativo demanda você entender que tipo de risco e retorno você busca para aquele tipo de investimento. E a volatilidade é o grau de variação que aquele ativo tem, ou seja, o máximo que ele pode chegar e o mínimo que ele pode cair. Então, essa é a volatilidade. E aí, junto com ela, vem a rentabilidade, que é a quantidade de ganhos do seu patrimônio que você tem a possibilidade de obter. Então, quero ganhar muito, eu tenho que me arriscar mais. Aceito ganhar menos,
eu me arrisco menos também para obter aqueles ganhos. E a estratégia ideal é a gente manter o equilíbrio. Agora, como eu falei no início, risco não quer dizer loteria. Não quer dizer que você vai apostar em algo sem saber para onde ele vai. O estudo, o conhecimento, como a gente vai ter nessas aulas aqui, vai te permitir entender um pouco de cada ativo e aí você saber qual é o risco máximo que tem e qual é o momento, porque dependendo do momento do ciclo do mercado, o risco acaba sendo muito baixo porque o ativo já chegou num ponto, de acordo com a qualidade que ele tem, que talvez ele não caia mais. E aí você tem uma chance muito maior de retorno que vale a pena correr aquele risco. O sétimo ponto, o perfil do investidor. O perfil do investidor envolve o risco que ele quer correr com o seu patrimônio e os objetivos que ele tem com aqueles investimentos. A gente tem como investidores um investidor conservador, o moderado e o investidor agressivo. O investidor moderado, ele prefere a segurança e a preservação do seu patrimônio. Ele não quer arriscar muito. Geralmente são pessoas que já têm um patrimônio muito alto, então a prioridade acaba sendo preservar do que ganhar tanto patrimônio. Em regra, eles trabalham com um percentual maior da sua carteira ou quase tudo em renda fixa. E aí a gente pode fazer uma divisão aqui para o investidor conservador com um percentual de 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Já o moderado é aquele que quer equilibrar a segurança da sua carteira, mas quer avançar um pouco mais no risco porque ele pretende ganhar um pouco mais. E aí a gente trabalharia com uma divisão aqui da carteira, 50% de renda fixa e 50% de renda variável. E já o agressivo é aquele que prioriza o rendimento, a rentabilidade. É aquele que está mais preocupado em ganhar do que se proteger. E existe esse perfil de investidor e trabalhando com cautela e com estudo também é aceitável. Aqui a gente trabalharia com uma carteira dividida em 20% em renda fixa e 80% em renda variável. Então a importância desse autoconhecimento, essa capacidade de tolerância ao risco e o que você busca com o seu patrimônio. Isso é primordial para você escolher o perfil de investidor que você quer ser. Agora, o oitavo ponto, a diversificação e a distribuição de uma carteira de ativos. Diversificação é uma estratégia que muitos investidores tratam como a mais importante para proteger seu patrimônio. Diversificando em ativos, segmentos, setores, mercados e até em países. Porque você tendo patrimônio pulverizado, pulverizado no bom sentido, não é micropulverizado, mas pulverizado, distribuído em setores, tipos de ativos, segmentos e mercados, você se protege, porque eventual crise no ativo, no mercado ou no país, você não vai perder todo o seu patrimônio. Você tem uma parte em segurança. Então é importante a diversificação, é uma das melhores estratégias, na realidade é necessária para todo tipo de investidor, que ele faça uma diversificação com critérios, é claro, a gente vai falar também mais à frente quando for falar de renda fixa e renda variável, mas é com critérios para que a gente saiba fazer boas escolhas de ativos e proteger nosso patrimônio de crise em determinados setores, países ou determinados ativos. E assim a gente consegue suavizar nossas perdas e potencializar nossos ganhos com essa diversificação. Agora, a distribuição dos ativos tem muito a ver com o tipo de perfil de investidor que a gente falou lá atrás e a diversificação. A gente falou diversificação é diversificar em setores, mercados, ativos e países, um exemplo. E a distribuição é quantos por cento eu vou colocar em cada um desses ativos, em cada uma dessas classes. Eu vou colocar, por exemplo, 50% em renda fixa, 50% em renda variável, e esse de renda fixa, eu vou colocar em renda fixa só de Selic, ou eu vou variar com alguns CDBs que me dão um pouco mais de risco e me dão um rendimento maior, ou eu vou trabalhar com IPCA que me faz marcação a mercado. E renda variável, eu vou trabalhar com percentual maior em ações ou em fundos imobiliários, em renda no exterior ou em renda nacional. Então, tudo isso é a distribuição da nossa carteira. Agora, o nono ponto, quando eu devo comprar e quando eu devo vender um ativo? Esse ponto, ele envolve muito a emoção do investidor. Por isso, a gente precisa estudar e traçar as estratégias que a gente está traçando aqui. Porque essas estratégias transformam você no investidor racional. Você vai tomar decisões racionais e não agir pela emoção. Todo mundo que fracassa e sai do mercado e sai dizendo que é uma porcaria, que não presta, que é só para quem tem dinheiro é manipulado, são pessoas que agiram por emoção. Em momentos de euforia, em tudo está subindo, a economia está aquecida, está bombando, os ativos sobem muito. E as pessoas veem aquela subida dos ativos e empolgadas elas vão e compram ativos que não valeriam aquele preço, estão muito caros. E quando passa a euforia, os ativos vão voltar para o seu valor normal, o seu valor ideal de mercado. Só que elas compraram muito alto.
E aí, quando os ativos começam a cair, vem o desespero, e a gente pensando já no momento de crise, eles começam a cair, as pessoas começam a vender desesperadas. Porque se você estuda o ativo e sabe que ele é bom, independente da crise de cair, você não vai vender. Se você comprou ele no momento adequado, depois de estudo, e sabe que o ativo é bom, você não precisa vender. Você deixa passar aquele momento de crise que ele também vai voltar para o seu valor ideal. É um pêndulo que ele se balança e ele vai buscar o meio. Saiba que estudando e conhecendo o que você está fazendo, você não pode agir por emoção. Então, quando comprar e quando vender, você tem que estudar cada ativo e entender o momento do mercado, dos ciclos econômicos de juros que eu falei lá em cima. Porque se você entender o momento do ciclo de juros econômico e você saber o valor daquele ativo, você vai entender quando você deve comprar ou não. E também pensar em vender. Então, fazendo a distribuição da carteira, entendendo o que você está fazendo, você não precisa se preocupar que você vai saber o momento de comprar e o momento de vender. E a gente vai passar por isso aqui nessas aulas. Então é importante o controle emocional, seguir o plano bem definido, definir o plano, segue o plano, sabe quantos ativos você quer ter de cada classe, quais ativos você julgou mais importantes e qual o preço que eles devem ser comprados. Acabou. Você vai comprar esses ativos nessa situação. E aí você não vai depender do momento do mercado, da emoção, da euforia, do medo. É claro que na crise, quando tudo afunda, aí você vai aproveitar as oportunidades, você vai comprar mais barato ainda, e aí você vai ver esses ativos com dividendos muito alto lá no futuro. Agora, o 10º ponto, como escolher os ativos de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior. Isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas eu quis começar o vídeo, a primeira aula, melhor dizendo, conhecendo como começar a investir, porque eu acho que esses conceitos são primordiais para você entender as outras etapas. E não pule etapas. Tenha paciência. Você não precisa ficar desesperado. Faça com calma, porque demanda tempo. Movimentos do mercado demora meses, demora anos para acontecer. Então não precisa você ver uma alta de um ativo e sair desesperado querendo comprar esse ativo. Calma, se ele não tiver no preço que você deseja comprar. Então não pule etapa, assista as próximas aulas, não deixe de se inscrever no canal e deixa aí nos comentários se você já investe, se você pretende investir e que tipo de investidor você é, conservador, moderado ou agressivo. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima aula.